E aí galera, acabou de chegar nas minhas mãos o notebook Avel Ion A52i, um notebook elegante e que surpreende no desempenho contra as tarefas mais pesadas. O design é elegante, todo em plástico preto fosco com detalhe da marca metálico na tampa. O teclado é retroiluminado e tem as bordas das teclas brancas, o que dá a impressão que o teclado está aceso mesmo sobre a luz do dia. Esse carinha aqui é equipado com o Core i7 de 13ª geração, o 13620H. Além disso, ele conta com 16 GB de memória RAM DDR5, 5200 MHz se eu não me engano. E para completar, uma RTX 4050 de 6 GB de VRAM, o que faz com que esse carinha aqui desempenhe muito bem para trabalhos como edição de vídeos, modelagem e renderização 3D, entre outras tarefas pesadas. Esse modelo veio com apenas 512 GB de SSD da geração 4 e ainda um segundo slot vazio para um segundo NVMe que eu já fiz o upgrade para um NV1 de 2 TB que eu tinha na minha máquina antiga. Quanto a esse tipo de upgrade, eu entrei em contato com o suporte técnico do Avel e conforme eles me passaram, obviamente, o upgrade de memória RAM e de SSD não fere a garantia, contanto que você faça o procedimento de upgrade da maneira correta, ok? Já a tela desse cara aqui tem 15.6 polegadas, o que é uma tela que não é nem pequena nem grande, é o suficiente para você trabalhar, para você fazer a maioria das suas atividades. Ela é Full HD, 165 Hz de atualização e cobre 100% da gama de cores sRGB, o que é bem legal para mim, que sou criador de conteúdo, editor de vídeos. No site você tem a opção de comprar esse notebook sem o sistema operacional, o que na prática deixa o preço um pouquinho mais baixo. E no meu caso, eu já tinha o sistema Windows e já tinha licenças originais de outras máquinas que eu usei anteriormente, então eu só migrei a licença para ativar o Windows nessa máquina aqui. Um ponto que me chamou a atenção foi que assim que eu instalei o sistema Windows, ele não funcionava o Wi-Fi e também não funcionava o trackpad. O Wi-Fi, assim que o Windows terminou de ser instalado e ativado via cabo de rede, voltou a funcionar de maneira normal, mas o trackpad não funcionou. Precisei ir lá no site da Avel buscar os drivers necessários para fazer o trackpad funcionar da maneira correta. Inclusive, esse trackpad, quando você dá 2 toques no canto superior esquerdo dele, você bloqueia o trackpad, você meio que desativa esse trackpad. 2 toques novamente no canto superior esquerdo e o trackpad fica novamente ativado. Para quem utiliza mouse, pode ser que seja um recurso que economize energia. Não sei. Para mim, particularmente, tanto faz, tanto fez se está ativado ou não o trackpad, porque eu uso quase completamente no mouse, tá? Eu rodei alguns testes com esse cara, comparando com a minha máquina, o meu desktop, que é um i9 11900K, que é uma máquina que, modéstia à parte, tem um desempenho muito bom. No Cinebench R23, esse processadorzinho aqui conseguiu bater quase 3% a mais de desempenho do que o meu 11900K, o que para mim foi um resultado bastante agradável, já que eu procurava mesmo uma máquina que tivesse um desempenho muito parecido ou até mesmo superior ao do meu desktop. Já em tarefas de renderização direta de 3D, como no Blender, o notebook concluiu a renderização cerca de 1-2 segundos antes do que o desktop, o que é um resultado relativamente irrelevante, mas que para mim só comprova que ele tem o mesmo desempenho que eu tinha no meu desktop e vai conseguir me atender da melhor maneira possível. Em renderização de vídeos, a RTX 4050 dá um show, principalmente porque no sistema Windows a gente tem o sistema de aceleração CUDA, tanto no Premiere Pro quanto no DaVinci Resolve ou em qualquer outro editor que popularmente é utilizado no mercado hoje. Sinceramente, não tenho nada a reclamar. A RTX 4050 dá conta do recado nesse cenário. Já jogos, eu diria que não é muito o meu foco para essa máquina aqui. Mas eu fiz alguns testes rodando o Cyberpunk 2077 e o Ghost of Tsushima, que é um game que recentemente saiu do PlayStation e foi disponibilizado para PC. Eu diria que para rodar no alto, as configurações no alto, o computador faz um esforço bem grande, atingindo temperaturas altas e não tendo um desempenho de frame rate muito agradável, tá? Eu particularmente não faço questão de rodar todos os jogos possíveis no máximo de qualidade, no máximo de frame rate. Para mim, uma qualidade média alta já é o suficiente para eu conseguir usufruir dos games, tá? Mas eu diria que sim. Dá para jogar até mesmo títulos mais atuais nessa máquina. E agora os pontos positivos e negativos que eu julgo que essa máquina tem. A construção ela é toda em plástico fosco,
o que para mim parece um acabamento bastante bom. Mas eu tenho quase certeza de que muito em breve essa carcaça vai estar toda manchadinha do uso diário, do contato com a pele, né? O trackpad, muito provavelmente, talvez as teclas do teclado. Isso só utilizando por mais alguns meses para conseguir dar um feedback para vocês. Mas não chega a ser necessariamente um ponto negativo, já que a grande maioria dos notebooks vai ter algum tipo de mancha decorrente do uso, tá? Eu achei que ele tem boas conectividades. Ele tem saída de cartão de memória do lado direito, duas saídas USB 3.0 do lado direito. Atrás ele tem a mini DisplayPort, a USB-C, HDMI, a saída para a rede e a saída de alimentação da fonte. E do lado esquerdo ele tem apenas um USB, que eu acredito que seja 2.0, a entrada para microfone e a entrada para fone de ouvido, tá? Por mais que pareçam conexões suficientes, eu já tive que utilizar um hub aqui na parte de trás, utilizando o USB-C, para conectar mais dispositivos e melhorar um pouco meu workflow com essa máquina. Um ponto negativo que eu diria que me assustou bastante quando eu fui comprar esse carinho lá no site da Vel, é que normalmente eles demandam de você, mesmo em entrega frete grátis, quanto em entrega por transportadora, cerca de 14 a 20 dias de produção para o notebook e cerca de 20 dias úteis para entrega dessa máquina. Isso me assustou bastante. Quando eu comprei, eu já tinha colocado na minha cabeça que essa máquina ia demorar pelo menos 40 dias para chegar aqui na minha casa. Então eu já estava tendo que lidar muito com a minha ansiedade desde o momento da compra. Mas a surpresa agradável que eu tive foi que essa máquina chegou na minha mão em 5 dias úteis. Eu pedi numa sexta-feira à tarde, no final do expediente, essa máquina passou uma semana entre produção e envio e chegou para mim na segunda-feira seguinte, cerca de uma semana decorrido o meu pedido. Então, muito provavelmente, compraria novamente sem muito medo desse prazo. Eu acho que esse prazo é mais para segurança deles, de uma alta demanda de pedidos, de conseguirem fornecer, tendo uma previsibilidade de atender as pessoas dentro de um prazo razoável, porém um pouco alto. A tela foi um ponto que me surpreendeu um pouco. Eu achei que essa tela teria um pouco menos de qualidade do que ela realmente tem. Ela é uma tela Full HD de 15.6 polegadas, mas ela tem uma nitidez que me lembra muito mais uma tela Quad HD do que uma tela Full HD. Achei muito boa a qualidade e apesar de ela ter apenas 800 nits, se eu não me engano, ela tem um brilho excelente, mesmo para situações de alta claridade, né, onde o notebook compete com a luz ambiente. Como criador de conteúdo, como editor de vídeo, eu acho que é uma tela excepcional para um notebook. Ela tem uma qualidade muito boa, tem uma reprodução de cor muito legal. Um ponto que para mim fica entre o negativo e o positivo é o fato de que, durante os momentos em que a máquina demanda mais desempenho, as ventoinhas fazem muito barulho. Elas ficam num volume bastante alto que, se eu tivesse aqui gravando, por exemplo, durante algum desses testes, provavelmente a gente conseguiria ouvir o som das ventoinhas no meu microfone. Mas ao mesmo tempo, eu acho que uma máquina que tem saídas de ar nas laterais, na traseira e uma ampla saída de ar na parte de baixo, tem um ponto muito positivo de que, mesmo fazendo barulho durante os momentos de maior desempenho, ela vai conseguir refrigerar esse sistema de uma maneira eficiente. O que na prática eu diria que vai prolongar a vida útil desse equipamento em alguns meses, em alguns anos, muito provavelmente, tá? Eu, particularmente, minha opinião, não gosto de máquinas que são silenciosinhas demais, que não tem tantas saídas de ar, que você nem ouve a ventoinha funcionando, porque você sabe que o desempenho está sendo capado, porque essa máquina não tem uma boa refrigeração, e a vida útil desse equipamento muito provavelmente está sendo reduzida pelo excesso de calor. Conclusão: para a faixa de preço desse notebook que está saindo no site da Vel nesse período de Black Friday, cerca de R$6.000, né? 5.999, R$6.000, eu particularmente pesquisei e não achei nada muito parecido, né? Os concorrentes normalmente estão vendendo máquinas com i7 de 12ª geração, com RTX 3050 de apenas 4 GB,
por mais ou menos essa mesma faixa de preço. Então, na minha opinião, é uma máquina que vale a pena, além de ser uma marca genuinamente brasileira. Mas esse preço, ele é válido apenas para quem vai fazer o pagamento no Pix, à vista, né? Nem todo mundo tem essa grana para comprar essa máquina à vista, mas as condições de parcelamento que estão presentes no site da Avel, elas são muito legais. Você tem várias opções lá que muito provavelmente alguma delas vai conseguir te atender, tá? No geral, é isso daí. Esse foi o Avel Ion A52i, um notebook de alto desempenho, eu diria, que vai servir para você jogar os seus games e fazer os seus trabalhos de gráficos, de criação, de 3D, de arquitetura, com bastante qualidade, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo review. Valeu!